Olá! A lei que trata do reconhecimento, da demarcação, do uso e da gestão de terras indígenas foi sancionada com vetos. Também conhecida como marco temporal, essa tese jurídica estabelece que a demarcação dos territórios indígenas deveria respeitar apenas a área ocupada ou reivindicada pelos povos originários até a data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. A tese foi rejeitada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional. Mas os vetos do governo federal desagradaram a muitos parlamentares, tendo em vista que a tese foi aprovada pelo Congresso Nacional. Para saber mais detalhes sobre os próximos passos relativos ao marco temporal, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a deputada indígena Silvia Wayampi, do PL do Amapá. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer a população sobre essa questão. Pois é, eu queria que a senhora explicasse melhor para a gente. A senhora já declarou algumas vezes que é contra esse veto, apesar do STF já ter considerado inconstitucional. Diz para a gente por quê. Bom, na realidade, quem declara a questão da Constituição é o Congresso Nacional, somos nós que fazemos as leis, né? Então, como bom zelador, o STF vai zelar por aquilo que foi em si aprovado dentro do Congresso. Agora, a população, talvez ela ainda não esteja percebendo muito bem quais eram os artigos que foram introduzidos dentro de todo esse arcabouço do marco temporal. A população ela tem estado muito atenta apenas ao artigo 4º, que seria o marco temporal em si, aquele que realmente garante que aquelas terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, até o momento da promulgação da Constituição, não há que ser questionada, ela é do indígena. E qualquer outra terra que venha a sofrer qualquer invasão neste período, quer seja indígena, quer seja feita pelo cidadão urbano, essa terra vai ser judicializada, esse processo terá que ter um julgo sobre isso, né? Uma avaliação tanto da FUNAI quanto do Poder Judiciário para avaliar em relação ao direito sobre essa terra. Agora, o que mais me chama a atenção é que foram dados alguns vetos em outros artigos, como o 11º, que o STF considerou um assunto importante, que seria a indenização dessa população ou do povo que ocupe, do proprietário que ocupe uma terra, do qual não houve um erro da parte dele, houve um erro do Estado brasileiro, né? Por exemplo, nós temos programas que falam a respeito do integrar para não entregar. Então, pessoas foram levadas para algumas terras, convidadas a ocupar terras há quase 50 anos atrás. Essas pessoas não têm culpa, né, pelo fato de serem proprietários. Então, essa terra não pode ser perdida. E em caso da perda desta propriedade, que eles sejam indenizados. E isso foi previsto no artigo 11º de todo esse arcabouço do marco temporal. Mas esse artigo também foi vetado? E esse artigo ele foi vetado pela Presidência da República. Então, significa que, caso haja perda de uma propriedade, a pessoa não será indenizada. Então, nós não podemos permitir isso. Sim, e que outros itens, que outros vetos também a senhora questiona? O 20º, o 21º e o 22º, eles afetam diretamente a soberania nacional. Então, não há que ser questionado. De que forma? Primeiro que o artigo 20º, ele fala sobre a necessidade da instalação de postos de segurança, postos militares, postos que geram um total segurança para povos indígenas, mas foi vetado pela Presidência da República. Então, nós sabemos que o narcotráfico tem atuado efetivamente dentro de terras indígenas, usando esses territórios, já que não há fiscalização sobre eles. São de fronteira? Principalmente os de fronteira. Então, se a polícia não pode entrar, se não pode haver segurança ou proteger determinados povos, nós abrimos um precedente
para que o narcotráfico se instale nessas regiões. Mas a segurança na fronteira já é garantida. Não pelo artigo 21º. O artigo 21º, que garante a atuação das Forças Armadas, como Ministério da Defesa, na sua principal atuação, Marinha, Exército e Aeronáutica, ele foi vetado. Então, põe sobre risco as nossas fronteiras. Mas por quê? São 185 terras indígenas que estão nessa faixa de fronteira e que precisa ser respeitado os 150 quilômetros. Como nós tivemos homologação de terras que foram de forma contínua, então elas esbarram na fronteira. E, no momento em que é vetado, impede a ação das Forças Armadas nessa região. Então, quem vai fazer a fiscalização, a proteção do território brasileiro nessas áreas de fronteira? Então, agora aqui no Congresso, a senhora acha que deputados e senadores eles estão mobilizados para derrubar esse veto? Sim, e obviamente, eu tenho a minha missão para com o meu país. Independente de eu ser indígena, ou amarela, ou azul, ou negra, ou mameluca, não interessa esse ponto. O que interessa é eu ser brasileira e lutar pela soberania do meu país, para que seja igual tanto para mim quanto para você. Até porque descendemos de povos, né, que foram subjugados durante todo um processo histórico. Mas não é justo que nós venhamos a colocar hoje todo o nosso país em risco. Então, o que eu defendo é que a soberania do nosso país não seja afetado diante de um tema tão importante ou ela seja negligenciada. Então, a senhora acha que o veto pode cair realmente? Não, ele não só pode, mas ele deve cair. É uma questão de soberania nacional. Então, a minha função... Você precisa de uma mobilização maior, né? Exatamente. Então, reunião do Congresso junta senadores e deputados. Então, eu tenho feito esse corpo a corpo, eu tenho falado com muitos senadores, eu tenho falado com deputados dentro das frentes parlamentares para que nós venhamos a estar atentos, né, a determinados vetos que acabam comprometendo o nosso país. E tem previsão de entrada para votação no plenário do Congresso? Eu espero que o mais breve possível, no máximo em 15 dias, nós já tenhamos colocado isso para votação novamente, né? E com certeza todos esses vetos cairão. Deputada, muito obrigada por atender o nosso convite, debater e explicar melhor essa questão do marco temporal. É um prazer, muito obrigada a todos. Eu conversei sobre os vetos ao marco temporal para a demarcação de territórios dos povos originários. Foi com a deputada indígena Silvia Wayampi, do PL do Amapá. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.